Hoje, a gente vai mergulhar num conceito de arquitetura que é simplesmente fascinante. Um projeto que não busca inspiração em livros de design, mas sim olha direto para a natureza para criar algo que é muito mais do que uma casa. Vamos descobrir o que significa viver num refúgio de verdade. Já parou para pensar na tartaruga? Ela carrega a própria casa, a própria proteção para onde quer que vá. A pergunta que guia todo este projeto vem exatamente daí. E se a nossa casa pudesse oferecer essa mesma sensação de segurança, de pertencimento? Parece uma pergunta simples, né? Mas as consequências para o design são gigantescas. Então, vamos para a essência do conceito. E não é só sobre aparência, viu? É uma filosofia de verdade. A grande sacada aqui é que a própria forma da casa cria um santuário, sabe? Um espaço de segurança e de muita paz. É aqui que a inspiração vira estrutura de verdade. Olha só esses padrões geométricos no telhado. Eles não estão aí por acaso. Eles imitam direitinho as placas do casco de uma tartaruga. Na natureza, essas placas servem para distribuir a força e dar resistência. E aqui, bom, a função é a mesma, só que com o bônus de criar um visual que é único, sensacional. E essa integração com a natureza não para na estrutura, não. O lado de fora foi todo pensado para ser uma extensão do refúgio. O jardim com essa vegetação mais baixa e o caminho todo curvo não são só detalhes de decoração. Eles são um convite para a gente desacelerar, para preparar a mente para essa transição do mundo lá fora para o mundo aqui dentro, trazendo uma calma antes mesmo de se abrir a porta. A filosofia é incrível, não tem como negar. Mas, e na prática? Como é que essa concha protetora se organiza por dentro para ser uma casa funcional, uma casa gostosa de se viver? A resposta está toda aqui, na que a gente pode chamar de geometria do acolhimento. Vamos dar uma olhada na planta baixa para ver como essa ideia toda ganha vida. Olha, isso aqui mostra o conceito de um jeito brilhante. Repara bem, não existem corredores longos, não tem cantos duros. O formato circular cria um fluxo supernatural, contínuo, entre todos os espaços. Um ambiente leva a outro de um jeito orgânico. É quase como se a gente estivesse olhando os órgãos dentro de um corpo vivo, sabe? E bem no coração disso tudo tem uma palavra: acolhimento. E isso é muito mais do que um simples bem-vindo. Significa criar um abrigo, um lugar de recepção de verdade, de conforto. É a própria geometria da casa, esse fluxo circular que foi desenhada para gerar exatamente essa sensação. Bom, agora que a gente já entendeu o mapa da casa, que tal fazer um tour por cada um desses espaços para ver como o design funciona nos detalhes? Vamos começar pela sala, que é o coração social da casa. E aqui a gente já vê uma lição de design. Ao invés de lutar contra as paredes curvas, o projeto simplesmente as abraça. O jeito que os móveis estão dispostos, a forma como a luz entra, tudo foi pensado para aproveitar ao máximo essa forma orgânica especial. São os detalhes que realmente fazem a mágica aqui. As janelas redondas, por exemplo, parecem portais que trazem o verde lá de fora para dentro. O sofá em L não atrapalha o caminho, ele acompanha a curva da parede, mantendo tudo fluindo. E bem no meio, a mesa redonda serve como uma âncora, um ponto de encontro natural para todo mundo. Seguindo esse fluxo, a gente chega na cozinha. E aqui, a funcionalidade continua sendo a palavra de ordem. Ela não é um cômodo separado, mas sim uma continuação da área social. A ideia é que cozinhar e socializar não sejam coisas separadas, mas que aconteçam juntas sem nenhuma barreira. A ergonomia aqui é chave. Olha só como a bancada curva aproveita cada centímetro do espaço. Os detalhes em madeira e as plantas fazem essa ponte com a natureza lá fora. E, de novo, a mesa redonda, que garante que a circulação seja sempre fácil, sem nada no caminho. E agora a gente chega no espaço mais íntimo da casa, o quarto. Se a casa toda é um refúgio, o quarto é o núcleo, o ninho. E o design aqui é todo guiado por uma sensação muito especial. Aconchego. Sabe aquela sensação gostosa de estar seguro, confortável? Quase como se o próprio espaço estivesse te abraçando? É isso. Cada elemento aqui no quarto foi escolhido a dedo para reforçar essa tranquilidade e criar um verdadeiro santuário para o descanso. A cama bem no centro já convida ao relaxamento, né? O tapete verde no chão é como trazer um pedacinho da grama para dentro de casa. E essa janela hexagonal, gente, é mais que uma janela. É quase uma obra de arte que emoldura a paisagem lá fora e traz a luz de um jeito todo diferente. Olha, até no banheiro a lógica do design se mantém. Mesmo com o formato curvo, o espaço é usado de um jeito incrivelmente inteligente. É compacto, sim, mas a distribuição dos elementos foi toda pensada para garantir funcionalidade total, sem nunca atrapalhar aquele fluxo orgânico que define a casa. Bom, depois desse passeio todo, vamos juntar as peças e resumir as ideias principais que sustentam esse projeto inteiro. Então, para resumir, dá para pensar neste projeto apoiado em 3 pilares.
Tudo começa com o design biomimético, que é essa inspiração que vem direto da natureza. Depois, a funcionalidade, que faz esse espaço orgânico ser perfeitamente habitável. E por fim, o acolhimento, que é a emoção, a alma que amarra tudo e transforma uma casa num lar. Mas um conceito poderoso como este não acaba aqui. Na verdade, ele abre portas, muitas portas para o futuro da arquitetura. Claro, o que a gente viu aqui é um protótipo, um conceito, mas já imaginou as possibilidades? Pense em usar materiais ainda mais sustentáveis, ou em expandir o design para criar casas maiores, para famílias, mas mantendo essa mesma filosofia de um refúgio orgânico. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem grande. Este projeto olhou para um casco de tartaruga. Mas e se a gente olhasse para um favo de mel? Ou para um ninho de pássaro? Ou para as raízes de uma árvore? O que mais a gente poderia aprender e construir se de verdade a gente deixasse a natureza ser a nossa arquiteta?